palavra de Deus diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Amém? Tome o vosso assento, por favor. Queridos, eu quero agradecer a Deus, antes de começar a pregar, fazer um agradecimento é rapidinho. Agradecer aos irmãos, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a pastora Eleir e a pastora Marinês, que nos convidou para estar aqui. Eu sou muito grato e você sabe disso, não precisa falar muito, né? Que o coração e a amizade e a sinceridade de coração sempre é o que nos testifica. Então, eu quero ser muito grata a Deus por vocês, pela supervisora que nos recebeu desde ontem com muito carinho, a irmã Nayane, acertei o nome, a irmã Nayane, nossa supervisora deste lugar. Que Deus abençoe a todas as irmãs, filhas da graça. Eu também sou filha da graça, amém? Porque eu sou de Blumenau agora, aleluia, e eu sou filha da graça junto com vocês. E temos aqui muitas filhas da graça, né? Não estão com a camiseta, mas temos homens e mulheres que são filhos da graça. Porque não fosse a graça, a gente não estava aqui. Mas eu quero agradecer a todas vocês, porque nós temos um Deus maravilhoso, que encaixa, que faz aquilo que Ele quer. De repente, nós não imaginávamos que um congresso poderia terminar numa segunda-feira, mas o Senhor já tinha programado isso. E quem está aqui esta noite vai levar a sua bênção, porque veio com fé para levar para casa aquilo que veio buscar. E deixar aqui toda a adoração que veio trazer. Amém? Se você veio trazer adoração, adore a Deus esta noite. Quero ser grata a Deus por conhecer essa doçura que existe nessas meninas, nessas gêmeas, que Deus está trazendo em evidência o ministério delas, porque já faz algum tempo que elas estão de pé guerreando, né? Ontem elas contaram os testemunhos aqui, que a gente sabe que só Deus faz isso, que levanta da onde as pessoas nem imaginam que vai tirar alguma coisa para o nome dele ser glorificado. Deus tira lá da roça, Deus tira lá de cima, Deus tira lá de baixo, Deus tira lá do montulho, Deus faz o que quer. E Deus levanta porque o vaso é dele, a vida é dele, os instrumentos são dele, tudo é dele. Eu sou dele, você é dele, as filhas da graça são dele, a gente é dele. Ele faz o que ele quer com aquilo que ele tem. Aleluia! E eu agradeço a Deus por conhecer a doçura que existe, a meiguice que existe nessas meninas. Isso testifica, sabe o que, meus amores? O Espírito Santo de Deus habita aí. Ele habita neste coração, Ele habita. Queridas, vamos à palavra. Esse púlpito está uma graça, está tudo muito lindo. E ontem eu estava pensando, eu não elogiei a decoração das irmãs, mas é tão de praxe. As irmãs, as mulheres, têm isso tão natural, isso flui com tanta naturalidade da gente. A decoração, os detalhes, isso tudo é tão lindo, porque ainda mais quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Mulher no seu natural já faz coisas bonitas, já é interessante o que as mulheres fazem, pela criatividade, pelo instinto feminino, mas quando tem o Espírito Santo de Deus, aí fica fantástico, fica fora do comum, nada se torna igual, a gente se torna diferente, e vocês estão de parabéns por tudo isso. Queridas, eu quero aqui falar sobre este tema incrível, maravilhoso que as irmãs escolheram. E começar dizendo o seguinte, eu quero pausar porque o que o Espírito Santo de Deus tem para nós hoje, eu preciso que você entenda muito bem o que o Senhor quer falar conosco. Escute bem. Por ser mulher, no tempo em que nós lemos, no tempo em que consta a palavra que foi programada para o tema deste trabalho, que é a época dos patriarcas, das matriarcas, o tempo em que as mulheres tinham a responsabilidade de gerar filhos. Era natural e era cultural isto. É como hoje, com esta ideologia moderna, com esta filosofia moderna, que a gente, quando vê um casal se organizando para casar, o que acontece? Não, nós vamos, cada um trabalha aqui, outro trabalha ali, e ninguém tem a responsabilidade
responsabilidade maior. Esta é a filosofia da nossa época, do nosso momento, dos nossos tempos. E a gente vai trabalhar, ou trabalha de manhã, de tarde, de noite, ou faz faculdade de noite, a gente divide as tarefas da casa, e assim é a vida moderna. Este é o tempo atual de hoje. Mas o tempo que nós lemos aqui, que é o tempo de Raquel, de Jacó, Abraão, Isaac, então nós temos aqui os patriarcas e uma cultura totalmente diferente. E a cultura da época nos traz aqui a interpretação de que neste tempo, simplesmente, nós temos aqui mulheres que, quando casavam, já sabiam: meu compromisso é gerar descendentes. Eu preciso gerar filhos. Elas casavam e automaticamente vou gerar filhos. Esta é a minha responsabilidade. Então, aqui nós temos algo que não precisava o marido chegar, sentar e dizer: olha, eu espero de ti que você gere filhos. Não, a cultura já trazia isso às mulheres. A impunha, a colocava por responsabilidade que gerassem descendentes. Escute bem, mas a Bíblia fala aqui de uma mulher que ela estava agora olhando para o seu esposo e dizendo: a partir do meu esposo, essa é a naturalidade. A partir de Jacó, eu preciso ter filhos. Eu não estou gerando filhos. Eu preciso ter filhos. Então, eu quero que você me dê filhos. E Jacó olha para ela e diz o seguinte: os filhos não estão à minha disposição. Não é a partir de mim que tu tem que esperar que a vida seja liberada para o teu ventre. Eu não estou acima de Deus e nem no lugar de Deus para que haja uma frutificação, para que haja, para que germine, para que brote, para que crie, para que certifique o teu ventre. Eu não estou no lugar de Deus. Mas aqui nós temos uma mulher totalmente natural, que esperava gerar a partir do seu esposo. Mas certamente um dia Jacó sentou com ela, e eu gosto muito de pensar nas conversas da Bíblia. Certamente um dia Jacó sentou com ela e disse: olha, eu sei que tu já sabe que o compromisso das mulheres é gerar filhos, mas eu preciso te contar uma coisa. Desde o meu avô Abraão, eu tenho uma promessa que eu carrego por descendência. Eu carrego porque Deus deu ao meu pai Abraão, Deus deu ao meu pai Isaac, e eu também carrego esta promessa. E essa promessa é o seguinte: um dia Deus falou com o meu pai Abraão e mandou ele olhar para o céu e disse: conte as estrelas que estão no céu, e ele não as pôde contar. E quando ele não a pôde contar, Deus falou a ele: olha, isto será a descendência que eu vou dar a ti. Esta descendência virá a partir de ti. E aí eu acredito que elas escutando, Raquel escutando a promessa, que ainda além da cultura caía sobre os ombros dela uma responsabilidade ainda maior. Ela também agora escuta dizendo: mas esta promessa veio ao meu pai Isaac também. Só que Abraão teve só um filho, e Isaac, que é o meu pai, também um dia Deus chamou ele num canto e disse: olha, Isaac, tu vai ter uma descendência tão grande que olha o pó da terra, e este pó que você vê é pouco diante a descendência que eu te darei. E ele escuta, e ela escuta tudo aquilo, e ele disse: olha, e não bastava só aí não, porque do meu pai veio eu e Esaú. Mas a promessa continuou. Eu estava vindo no caminho de Arã, no caminho para Arã, esperando encontrar o meu tio Labão. E quando eu estava a caminho, eu cheguei num lugar muito cansado e fui me deitar. E quando eu me deitei, este lugar eu não sabia que lugar era, mas eu deitei. Quando eu deitei, logo assim que eu acordei, eu vi que uma escada havia e fazia ligação do céu à terra e da terra ao céu. E esta ligação que fazia era de uma escada tão linda que anjos desciam e subiam. E estes anjos estavam ali em prontidão. E um anjo que estava ao pé da escada olhou para mim e disse: olha, Isaac, o pó da terra. E eu olhei de novo. E quando eu olhei, ele disse: está vendo este pó? Podes contar o pó? Não podes contar, porque assim será a descendência que eu te darei. E quando eu vejo aqui esta promessa tão linda, e ela com a responsabilidade de gerar, de procriar, de trazer à luz a vida,
cumprida. Ela aqui se apavora, fica angustiada, porque o que esperava acontecer não estava acontecendo. E ela esperava gerar e não estava gerando. Mas a Bíblia diz que esta escada, ela ligava a terra e ligava o céu. Porque promessa não liga só a terra, e promessa não liga só o céu. A promessa, ela é uma unidade do natural com o sobrenatural. E esta promessa que precisa ser gerada em nós, ela não anda e não caminha sozinha. E quem está no seu natural não consegue gerar nada. Escute bem. Um ventre nós estamos acostumados. Você poderia botar a mão no teu ventre e pensar: o que eu gero? Vida e o que eu conheço. Quando nós engravidamos, nós conhecemos um ventre que gera a carne. Quando nós vamos fazer a ultrassom lá no médico, a gente escuta o quê? O coração. A gente faz exames para ver se o filho está bom. E isso tudo está no ventre. É no ventre que nós vimos a carne sendo gerada. E o médico dizendo: olha, ele ainda é um embrião, mas eu estou vendo fiapos de coluna. Eu estou vendo pulsação do coração. Eu estou vendo um jeitinho já do corpo se formando. As perninhas dele estão crescendo. Ele está no peso normal. E este é o ventre que eu e você conhecemos. O ventre que gera carne. E eu quero te perguntar uma coisa esta noite, cheio de Deus e do Espírito Santo de Deus, esta pergunta para você. Algum dia você viu o teu ventre gerar um espírito? Por acaso algum dia a gente se preocupou? Será que tem uma ultrassom que marca o espírito sendo gerado no meu filho? Será que tem algum tipo de ultrassom que poderia detectar o espírito nele? Não. Porque este não é o nosso natural. Nós conhecemos um ventre que gera carne, mas o ventre que gera o espírito ainda não nos foi concedido a conhecer. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, dele provém a vida. E a vida que provém de Deus, ela precisa entrar num ventre. E este ventre que ela vai entrar, este ventre precisa estar preparado para receber o Espírito. E ali Raquel ainda no seu natural, a partir, pensando que a vida vinha a partir de Jacó, ela não tinha ideia que a vida vinha a partir de Deus. E ela comprou de Jacó o que Jacó não podia dar. Só Deus, estava na mão de Deus. Não espere do homem aquilo que está na mão de Deus, que só Deus pode te dar. Não cobre do homem, não cobre da mulher, não cobre do natural, aquilo que não está na mão do natural, aquilo que só Deus pode nos dar. Aleluia! E ela olhou para tudo aquilo ali e ela ficou observando. E a Bíblia diz que agora Deus estava preparando o natural, aquilo que era natural para ela, para poder colocar a vida no seu ventre. Porque quando um ventre vai receber uma promessa, ele não pode ser simplesmente qualquer ventre. O ventre de Maria foi programado para receber uma promessa. Você pode gerar qualquer coisa, mas quando você vai gerar uma promessa, ela é diferente. Ela vem com diferença na sua vida. Olha só, a Bíblia diz que agora Deus prepara ela, segura o ventre dela. Na verdade ela tinha problema, porque a Bíblia fala o seguinte: ela era estéril, ventre infrutífero. Então ela tinha problema no ventre. Não diz assim, Deus cerrou a Maria. Não, Deus não cerrou a Maria. Ela era infrutífera, ela tinha problema no ventre. Sabe, quando diz aqui em cima, um pouquinho antes, capítulo 29, verso 31, diz assim, ó: ela era estéril, enquanto Lia era fecunda. Sabe por quê? Não vem antes aquilo que Deus programou, e este ventre não recebeu antes aquilo que estava programado por Deus, porque Deus queria que ela gerasse. Porque Deus não queria simplesmente que ela gerasse um Nimrod,
da época, que aterrorizou todos os tempos, que aterrorizou o povo que vivia na sua época. Deus não queria mais um Caim que poderia matar o seu irmão. Deus não queria mais um Esaú para competir com Jacó. Deus não queria mais um Ló para ser caroneiro de promessa. Mas Deus queria um José lá na frente. E não estava na hora da promessa vir, porque senão ia enrolar todo o processo de Israel. Então era tempo de segurar o ventre, cuidar do ventre, mostrar que não é no natural que uma promessa se gera, mas é a partir de um sobrenatural que ela pode ser germinada. Aleluia. O que eu vejo tão interessante é que um ventre infrutífero, na verdade eu quero falar um pouquinho do ventre. Escute bem. O ventre, a Bíblia fala de dois ventres. Eu até anotei aqui Filipenses 3:19, porque na hora a gente está falando e foge os versículos tudo da cabeça. Filipenses 3:19. O que Filipenses 3:19 diz? Que o homem cujo Deus é o ventre, ele não gera. Porque o que gera, o homem cujo Deus é o ventre, ele gera tudo conforme a sua vontade. O que é bom e agradável ao natural. Me diz uma coisa: o que você acha que é a nossa base? A base do homem é o seu natural. Quando é bom, quando é agradável e quando é conveniente. Mas a base de Deus, ela é eterna. E a base de Deus, quando ela é eterna, ele gera frutos que saltam para a vida eterna. É outro patamar de ventre, é outro patamar de fruto, é outra frutificação, é outro nível de produção, é outra coisa. E a Bíblia fala que agora este ventre que tem Deus, ele gera, é o que diz João capítulo 7, que o homem cujo ventre é de Deus, o que acontece? Águas vivas fluem, jorram, saltam para a vida eterna. Aleluia. Sabe o que eu vejo, irmãos? A infrutilidade natural, a falta de gerar, a falta de germinar, a falta de produção, a falta de uma terra fértil, ela não pode atacar um ventre que tem promessa. O improvável vai acontecer. Na verdade, olhando para Raquel, a gente pensa o seguinte: é tão grande a promessa que cresça, que seja um povo com uma descendência muito grande. Então essa descendência, por ser tão grande, uma terra infértil, uma terra que está com defeito, uma terra que no seu natural não tem condições de gerar, a promessa não pode se cumprir. Mas o natural nunca foi maior do que a base eterna. O natural nunca foi superior à base eterna. A base natural nunca foi superior àquilo que Deus preparou para a eternidade. Deus não queria mais um. Deus queria o filho da promessa. Deus queria que gerasse. Deus estava preparando uma terra para que fosse gerado ali algo que lá na frente seria produtivo, não para a base natural, mas para um êxito que ia acontecer, para uma saída de um povo, para a entrada e a chegada de um homem que defenderia um povo, para que o povo não passasse fome. Deus estava cuidando de um período futuro. Às vezes a gente está olhando e pensando: por que a produção não chegou ainda? Por que eu não estou produzindo agora? Por que não germinou? Por que não cresceu? Por que o broto ainda não surgiu? Aleluia! Mas o broto não surgiu, porque se ele vier antes do tempo, a irmã estava dizendo em Eclesiastes, quando ele vem antes do tempo, ele vai comprometer uma promessa que ela não é de base natural, uma promessa que não foi feita para olho humano ver, uma promessa que
mover. É o Espírito que se gera a partir do momento do tempo exato, do tempo certo. A vida precisa brotar. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Deus estava testando ela para que ela pudesse entender aonde estava o controle da vida. Eu quero seguir um pouquinho para frente e eu quero que você medite comigo. Olha só, nós lemos ontem, a irmã que leu o texto bíblico que traz a menção aqui de mais 2 versículos, do 3 e do 4 e do 5 e do 6, que foi lido ontem. Aqui fala de uma mulher que ela coloca no lugar, que era sua serva. Raquel bota uma mulher no lugar para gerar para ela. Sabe o que são isso? As possibilidades que a gente tem no natural. Quando a gente não conhece ainda aonde está a fonte da origem da nossa promessa, a gente vai utilizando todas as formas, tudo aquilo que a gente tem ao redor, para a gente ver se dali sai alguma coisa. Se é ali o problema, a gente vai buscando. E a Bíblia diz que ela agora, olha, não gerei. Jacó diz que não é a partir dele, que está no controle de Deus. Então eu vou pegar minha serva. Pegou a serva e deu ao seu senhor. E disse a ele: você vai fazer o seguinte, você vai coabitar com a minha serva e eu vou trazer o filho dela para vir para o meu colo. E eu vou cuidar do filho dela. Nós, na verdade, quando não conhecemos ainda onde está a fiação, e nós não entendemos que céu e terra estão interligados, céus e terras estão interligados, a gente pensa que trazendo alguma coisa para perto, que ajustando as coisas conforme o nosso entendimento natural, a gente vai resolver as coisas. E agora ela traz o filho para o seu colo, mas quem traz o filho para o seu colo, da qual não gerou, não se satisfaz. A gente buscar para que outro produza para nós não satisfaz a nossa vida. Porque a ligação da escada é eu e você, Deus e eu e você, Deus e eu. Você é ligado entre você e Deus, e eu e Deus. Nós somos ligados e uma escada nos une, céus e terra. Aleluia. Não dá para entender como um ventre precisa desta ligação tão profunda, mas precisa. E este ventre é eu e você, é o que está dentro de nós, é o âmago da alma do homem. Quando nós estamos vazios do ventre natural, que a gente só quer mesmo gerar coisas que no natural vão ficar. Quando tudo que nós temos não é o suficiente, e mais buscamos e menos nós temos. Mas a Bíblia diz que quando o âmago da alma é posto na mão de Deus, quando o ventre do homem, o âmago do homem, o esvaziamento do homem chega a ponto de ser colocado nas mãos de Deus, para que dele, do esvaziamento do homem, do âmago da alma, possa ser tão esvaziado a ponto que eu e você podemos entender: agora é feita a vontade de Deus, porque vive Deus em mim e não vivo mais eu. Aleluia. A vontade de Deus é a coisa mais linda, e ela só gera esta água viva se a vontade de Deus for estabelecida. E a Bíblia fala que agora ela traz esta mulher, e a mulher gera, e o filho vai para o colo dela, mas ela não se satisfaz e pensa: eu preciso de mais um. E dá novamente a sua escrava para o seu senhor, e vem mais um filho, mas ela não se satisfaz. E um dia Lia, que gerou muitos filhos, porque tinha a semelhança do Cristo, a Bíblia diz que ela era desprezada, e pelo desprezo de Lia, ela gerou a Judá, que gerou a Davi, que gerou a Jesus. E ela, por ser desprezada, quando eu leio sobre Lia, eu consigo olhar para Cristo e ver em Isaías 53 a ligação de que ele também foi desprezado, o mais indigno entre os homens, e que eles viravam o rosto para não ver a sua face, não queriam olhar para ele, porque era um homem de dores, um homem sem sentido, sem graça, não achavam nele caso algum, não olhavam para ele, não achavam graça nenhuma, mas na verdade ele foi o que gerou a maior promessa. Eu e você estamos aqui porque ao tempo certo Lia gerou Judá, e Judá gerou a Davi, e Davi gerou a Jesus pela descendência.
ela tinha uma ligação. E Lia não precisou ser curada do ventre, porque na verdade o sofrimento de Lia vinha desde a infância. Mas escute bem, ela agora, Lia, estava tranquila, esperando as coisas acontecerem. E a Bíblia diz que o filho vai para o dia da ceifa do trigo. O dia da ceifa do trigo era o dia da fartura. Quem sabe eu e você pensamos no dia da fartura. Quem sabe é no tempo de fartura que as coisas vão acontecer. Quem sabe é no tempo de fartura em que vai sobrar na minha casa. Quem sabe é no tempo de fartura em que eu vou ter aquele carro para dar para o meu filho. Quem sabe é no tempo de fartura em que a minha empresa vai estar bombando. E aí, sim, a promessa vai acontecer. Não, foi no tempo de fartura. No tempo que a ceifa chegou do trigo. E Rubens saiu para pegar trigo, fartura, comida, alimento. E a Bíblia diz que ele sai agora. E quando ele vai indo a caminho, ele olha e vê a planta que vai cobiçar os olhos dele, uma planta chamada mandrágora. E essa planta, ela era misticismo puro. Todas as pessoas daquela cultura, daquele lugar de Padã Arã, olhavam para aquela planta e diziam: mulher, tu não gera, tu não tem filho, para menina, você vai precisar da planta de mandrágora. Você manda buscar ela, faz um chá, come pura, bota na cabeça, toma um banho e você vai gerar. E quando Rubens olhou aquela planta, pensou: eu estou com um problema lá em casa. A minha mãe e a minha tia estão brigando direto porque elas querem gerar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou juntar essa planta aqui. Eu vim por causa do trigo, mas eu vou levar essa planta. A solução está na planta. Eu vou levar para minha mãe. Minha mãe já tem 4 filhos, agora ela vai gerar mais. Jacó só vai olhar para ela. Ela vai ser a cobiçada do lar. E ele junta. E quando o misticismo e o sincretismo entram na nossa vida e fazem fé e fazem lugar da fé, entram na nossa vida e tomam conta do nosso ser, tomando conta daquilo que o Senhor colocou de mais importante na minha vida e na tua vida, que é o amor, a fé, a comunhão entre os irmãos, o respeito pela vida cristã, aleluia, as práticas de Cristo em nossa vida. E entra somente a religiosidade, o sincretismo, entra o misticismo religioso, entra a bagunça que o mundo cria para deixar a gente enrolado, sem saber se a Bíblia é certo, sem saber se a filosofia é certa, sem saber para que lado a gente toma. E aí ele olhou a planta e disse: eu vou levar. E ele sai com essa planta e ele chega até a sua casa. E quando ele pega aquela planta, ele diz: mãe, eu achei uma planta que vai ser a solução da nossa vida. Vai parar de briga aqui em casa. É agora, você come essa planta, você toma essa planta, toma banho dela, vai dar tudo certo. Lia olhou para a planta e achou interessante. Mas Raquel cresceu o olho, sabe por quê? Porque Raquel não tinha saído do natural. Quando a gente está ainda no natural, tudo que é possibilidade a gente arrisca. Tudo que é possibilidade a gente arrisca. Eu ainda não gerei, é a planta. Não é a planta. Então o que vai ser? Vai ser aquele irmão vai gerar por mim. Traz o filho para cá. Tem fruto aí? Então me dá para mim. Eu não estou conseguindo gerar. E a gente fica desesperado. Aleluia. E isso só não é gerar filhos. É pessoas que têm falta de gerar com Deus a intimidade. Este ventre é pessoas que têm falta de gerar com Deus a intimidade necessária para atingir o céu, para tocar no trono de Deus, para ver a Cristo como Ele precisa ver. Nós temos pessoas, não digo aqui, eu quero dizer no meio cristão, em todo mundo, pessoas que dizem que são evangélicas, mas nunca tiveram um encontro com Cristo. Elas estão abaixo de um misticismo, tomando uma planta que é erotizada, que diz que é bom, que faz sentido, porque eu tenho título, porque eu tenho nome, porque o meu testemunho é real. Na verdade, estão envolvidos em um misticismo religioso, em uma farsa. E aqueles que querem gerar, muitas vezes estão simplesmente gerando filhos e frutos, e germinando e crescendo, e a obra frutificando. E eles estão aqui em oração, não dando valor à planta, nem o que está aparecendo de possibilidade, mas valorizando que a vida vem de Deus,
que a relação da vida vem de Deus, e que céu e terra está interligado, e que nada vai abrir mão disso, e não tem como mudar os princípios básicos de Deus. Aleluia. Queridos, e a Bíblia diz que agora ela toma daquela planta e pega para ela. Não toma, né? Segura, pegue a planta. Pegou a planta. E quando Raquel viu, disse: dá para mim essa planta. E ela disse: eu vou te dar a planta. Tu já tomou meu marido só gosta de você. E ela disse: mas me dá essa planta, que hoje à noite eu te dou o meu marido. E ela disse: sim, te darei a planta, porque a intimidade e a ligação de céus e terra é melhor do que o sincretismo, do que o misticismo, do que aquilo que o mundo está trazendo, do que a cultura oferece, do que aquilo que o mundo está trazendo para substituir o que é intimidade minha e sua com Deus. E ela disse: leve a planta. E a Bíblia diz que ela levou a planta, mas nada aconteceu, ela continuou estéril. E agora no versículo 22, a Bíblia fala: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ouviu-a. E aqui eu penso o seguinte: certamente ela parou uma hora e pensou: mas quanta tentativa! Quanta tentativa eu fiz! E ela lembra: tentativa, quais que eu fiz? Casei, não deu certo. Tentei um filho, não deu certo. Minha escrava deu o segundo, não deu certo. Comi da planta, tomei da planta, banhei-me da planta, não deu certo. E ela lembra: Deus de Isaac, de Abraão. Promessa que foi feita a Abraão, avó do meu marido que eu não conheci. Promessa que foi feita a Isaac, que eu estou casada com o meu esposo, mas eu ainda não o conheci. Promessa que foi feita a Jacó, que eu conheço, e diz que é tu, Deus, que prometeu uma descendência. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se em ti está a vida, gera em mim, porque eu já briguei, já tive ciúmes, já dei minha escrava pela primeira, segunda vez, já comi da planta, já bebi, já tomei banho, já fiz o que toda a cultura manda fazer, mas ainda não deu resultado. Deus, aonde tu estás? Aleluia! Aleluia! Quando o céu e terra é ligado, quando vida se rende, quando o espírito daqui natural se liga ao espírito sobrenatural, o espírito de Deus, a coisa é outra. O ventre está pronto, a terra está fértil, pode germinar, é tempo. É tempo, é tempo, é tempo. É tempo, aleluia. E a Bíblia diz que então gerou e a vergonha saiu. Irmãos, a vergonha das tentativas são para quem enxerga o espiritual e começa a ligar agora o céu e a terra. E eu já vou encerrar aqui, escute bem. A Bíblia diz que quando eles estão ligados, a vergonha aparece. Ela nunca imaginou que ela ia ter vergonha, mas quando Deus a fez fecunda, ela lembrou: que vergonha! Porque atiça o natural do homem, mexe com o nosso natural, e a gente vê que só em Cristo a honra, a fidelidade, a certeza de vitória, a conquista dos céus. Aleluia. Mas quando o natural está exposto, a vergonha não aparece. E as pessoas estão dizendo: olha só, esses crentes fazem não sei o quê. É porque nós andamos na luz, e quando qualquer vergonha é para o mundo não é vergonha, e para nós é vergonha, aparece. A vergonha só aparece quando o céu e a terra estão ligados no meu e no teu espírito. Quando eu liguei o meu espírito no céu, eu vejo a minha miséria, a minha vergonha, e digo: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde tu estás, o broto tem que nascer, tem que germinar.
Eu vou encerrar aqui, que eu quero só encerrar agora, terminar. Eu estava lendo hoje de tarde, dando mais uma revisadinha naquilo que o Senhor me deu. E eu olhei, e ontem eu falei para as irmãs e não tinha me ligado desse detalhe que o Senhor me deu há poucos momentos atrás, ainda no final da tarde. Ontem nós falamos que Jacó se preocupou tanto, quando ele veio vindo e ele disse: Senhor, se eu tiver pão, comida e vestido, alguém me der comida e me vestir, simplesmente eu estou feliz em me fazer o Senhor voltar para a minha terra. Está ótimo, eu já te sirvo. E aqui entra uma coisa muito interessante. A Bíblia diz no versículo 24 e 25 do capítulo 30, diz o seguinte, que ele agora, quando José nasce, ele olha para Labão e diz assim: eu quero ir embora. Eu vou juntar minhas mulheres, eu vou juntar meus filhos e vou embora. Ele lembrou da terra. E aí Deus me fez lembrar do seguinte: José era a promessa do comer e vestir para o Egito. Ele pediu: eu vou, mas se o Senhor me der comida e vestido. E a provisão de Deus está em promessas a homens. A provisão de Deus, você é o que gera comida e vestido. Você é que gera o pão para o necessitado. E a Bíblia me deixou bem claro aqui, que quando ele, veja bem, ligando as três fases que ele pediu a Deus. Ele diz assim: nasceu José, sogro Labão, deixa-me ir embora com as minhas mulheres. Então, ali se cumpriu a promessa. Nasceu o que vestiria o povo daquela época, que entraria em crise de fome. O mundo passaria pela fome. Lá na frente, há muitos anos depois, os homens passariam por uma fome no mundo, pela falta de pão, de vestido, de tudo. Mas na verdade, Deus estava levantando ali a provisão para que não faltasse pão e não faltasse veste, através do que? De uma semente, a qual um ventre, não ao natural, mas ao sobrenatural, entendeu e veio a luz e nasceu. Aleluia. E nós vamos encerrar e terminar aqui mais duas coisas. E como Deus é o Deus da base eterna, não te preocupa se ainda não surgiu, se não deu certo, se não fluiu. Escute bem, como Ele é o Deus da base eterna. Ele estava olhando lá na frente o Egito, estava olhando lá na frente também a promessa que Ele fez, que um dia um povo escravo, seu povo escravo, depois de 400 anos, que Ele falou lá a Abraão lá atrás: Abraão, o teu povo será uma descendência grande, mas também passará por 400 anos de escravidão. E esta é a prova da luta para que se extraia vencedores, o que diz o tema. Para se extrair vencedores, às vezes os 400 anos duram como uma escravidão. Mas na verdade Deus sempre levantou um provedor para que o início da promessa se cumprisse. Mas Deus também está preocupado com o filho de Lia, que ela gerou, e ela trouxe à luz a Levi, que também gerou Moisés lá na frente. Deus cuidou do ventre de Lia, mas Deus cuidou do ventre de Raquel. O início do povo para passar pelo momento da luta, da batalha, da escravidão lá no Egito, ele começou pelo filho da Raquel, mas encerrou pelo filho de Lia. José se levanta, Moisés se levanta com poder e autoridade. Diz: eu entro de novo no Egito, eu serei o libertador do meu povo, eu serei o libertador do povo escravo. Aleluia. Deus cuida dos detalhes, mas Deus gera coisas que vão prover futuros eternos. Nós vamos encerrar. Você vai ficar de pé. Aleluia. Sabe o que Deus estava vendo? Escute bem. Deus estava vendo. Deus estava contemplando lá na frente o início de uma igreja vitoriosa a partir do momento difícil da época. Deus estava programando para que José desse o exemplo de fé, para que a história contasse também lá na frente.
Quando Estevão foi apedrejado, e um pouquinho antes ele passou pelo Sinédrio, e ele disse: vocês estão fazendo comigo exatamente o que vocês fizeram lá atrás com José. Vocês estão fazendo comigo agora exatamente o que lá atrás foi feito com José. E lá um pouquinho mais na frente, lembrou-se ele no Sinédrio do testemunho de José. E lá na frente Paulo ainda diz assim: olha, e entre os heróis da fé veio um José, que foi vendido pelos seus irmãos, que passou pela escravidão, que não passou pela escravidão, mas passou pela escravidão não dos 400 anos, mas passou pela servidão dos homens a qual ele serviu. Mas saiu ele vitorioso, e até os ossos deles não permaneceu na terra onde o povo serviu de escravo. Deus não tem vitória para você, para que você conte ela por uma semana. Deus não tem vitória, porque Deus não é um Deus instantâneo, nem momentâneo. Deus é um Deus de bases eternas. E as bases eternas programam a tua vida para um futuro que não é contado hoje, mas que será contado além da história. Viva aquilo que o próprio Deus programou para a tua descendência. E eu quero orar aqui esta noite pela tua descendência. Eu quero orar aqui esta noite pelos teus filhos. E você que está com vontade, já vem correndo. Já vem, porque o horário já passou e eu preciso entregar. Venha correndo, por favor. Eu quero orar pela tua família, pela tua descendência. Eu quero orar esta noite por pessoas que de repente estão dizendo: o meu terreno, o lugar aonde eu tenho que produzir, o âmago da minha alma, o que está dentro de mim, ainda não verte nada, não flui nada, não desce água, não brota nada. Mas uma coisa eu olho para Deus e acho fantástico: Deus sempre escolhe coisas que não são. Deus cria do que não existe. E Deus também, Ele pega algo e transforma em outro. Quando a gente olha para o casulo e para a borboleta, a gente se encanta. Mas olha para a minha história, para a tua, quem nós éramos e quem a gente é hoje. A gente se encanta com o poder e a autoridade que Deus tem para transformar, para criar, para fazer existir aquilo que não existe. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero orar pela tua vida, por favor, fique bem juntinho. Venha mais, você que está aí, que quer vir, venha, ainda dá tempo. Junte-se, irmãs, se abracem, uma hora pela outra, por favor, fiquem pertinhos uma das outras. Eu quero te agradecer a Deus, porque tua é a glória, teu é o poder, tua é a força. Que a salicata é